Seção 8ª. Das Leis. Artigo 119. A apresentação de projeto de lei se dará por iniciativa dos vereadores, do prefeito, ou por iniciativa popular, neste caso através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado do município, da cidade, do bairro ou da comunidade rural, conforme interesse ou abrangência da proposta. Artigo 120. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas estabelecidas pelo regimento interno da Câmara. Artigo 121. Não tendo sido votado, até o encerramento da sessão legislativa, o projeto de lei será inscrito prioritariamente para votação na sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão da legislatura subsequente. Artigo 122. Na discussão dos projetos de iniciativa popular, é garantida sua defesa em plenário por um dos 5 primeiros signatários. Artigo 123. Nenhum projeto de lei de iniciativa do Executivo, Legislativo ou Popular poderá ser aprovado por decurso de prazo. Artigo 124. Não será permitido o instituto da medida provisória. Artigo 125. O prefeito, os vereadores, ou os autores de projetos de iniciativa popular, poderão solicitar urgência para apreciação de projetos de sua autoria. Parágrafo 1º. Se, no caso deste artigo, a Câmara Municipal não se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação dos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre no período de recesso da Câmara Municipal, nem se aplica aos projetos de código e de emenda à lei orgânica. Parágrafo 3º. A solicitação de urgência poderá ser feita após a remessa do projeto à Câmara e em qualquer fase de sua tramitação. Parágrafo 4º. Em qualquer dos casos deste artigo, o prazo para deliberação começa a ser contado da data do recebimento da solicitação. Artigo 126. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa privativa do prefeito municipal, ressalvados, neste caso os projetos de lei orçamentárias, que poderão ser alterados nos termos estabelecidos pela Constituição Federal. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização administrativa e de pessoal da Câmara Municipal, ressalvados os projetos onde o impacto orçamentário e financeiro assim o permitam. Artigo 127. O projeto de lei aprovado pela Câmara será enviado ao prefeito, no prazo de 10 dias úteis, para sanção ou veto no prazo de 15 dias úteis. Artigo 128. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, a contar do recebimento, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em sessão pública. Parágrafo 3º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito, para promulgação. Parágrafo 4º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 5º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, no caso do parágrafo 3º, o presidente da Câmara promulgará, e se não o fizer em igual prazo, caberá ao membro da mesa seguinte na ordem sucessória fazê-lo.
Parágrafo 6º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 7º. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 129. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 130. O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, será considerado rejeitado. Artigo 131. Os projetos, motivo de iniciativa popular, deverão ser articulados, exigindo para seu recebimento a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral. Artigo 132. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecido nesta lei orgânica e no regimento interno da Câmara. Artigo 133. Salvo voto em contrário de 1/3 dos membros da Câmara, os projetos de lei poderão ser apreciados com dispensa de interstícios. Artigo 134. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, e as leis ordinárias por maioria simples, exceto nos casos previstos no regimento interno da Câmara, ou nesta lei orgânica. Seção 9ª. Da Emenda à Lei Orgânica. Artigo 136. A lei orgânica poderá ser emendada mediante projeto. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, 2º, do prefeito. Inciso 3º. Da população, subscrita por 5% do eleitorado, conforme o artigo 119 desta lei. Parágrafo 1º. O projeto de emenda à lei orgânica será votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e considerar-se-á aprovado quando obtiver, em ambos, a votação favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, dentro de 24 horas, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de projeto de emenda rejeitado ou havido por prejudicado não poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, salvo requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara.